Eu sou o Bruno Avelar e esse é o Poder do Network Cast. Se inscreva no canal, ative o sininho e hoje o nosso podcast é com ele, João Kepler, o maior anjo investidor da América Latina. Vem comigo. Fala, cidadão! É, cidadão. Bora gravar um podcast? Vamos lá gravar O homem tá aqui em Orlando e hoje eu vou fazer perguntas desafiadoras. Acompanha a gente aí. Eu tô louco pra ver esse motorhome. Vamos lá que eu vou te apresentar e te mostrar aí. Let's go! Bora. Estamos aqui em mais um Poder do Network Cast. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho, ajuda a gente a crescer o canal e compartilha esse link para todos os seus amigos. E o nosso convidado de hoje, João Kepler, o maior investidor anjo da América Latina. Bem-vindo, irmão. E aí, Bruno? Cara, satisfação ter você aqui. Que bacana. Que jornada essa nossa, hein, cara? Essas últimas 2 semanas aqui. Que legal, nos Estados Unidos. Mas eu não conheci o motorhome, não. Então, cara, eu pensei que você já tinha andado nele com a gente. Não andei não ainda. Da outra vez que eu vim fazer o Poder do Network em Miami, eu vi ele na porta, mas eu não entrei. Ah, não chegou nem a entrar, então. Não entrei. Tinha minha foto, inclusive. Tem ali a lotada, foto, né? Tem a e foto tá aqui minha foto. Tá aí ainda. Muita honra, muito da orgulho. Tour 2022. Afinal de contas, você fez Miami, Dallas e Kansas City. 3 lugares. 3 lugares das 7 edições do Poder do Network Cast. Será que a galera gostou? Cara, olha, eu vou te falar uma coisa. No total, foram mais de 10 mil pessoas impactadas. 10 mil. Né? Presencialmente. Sim. Fora o que essas pessoas acabam levando, né, para outras pessoas. Multiplicando. Então, a Tour 2023 vai ser sensacional. Começa em Orlando dia 14 de janeiro. E ontem tivemos uma surpresa no Money Offer Deal, né, do Davi Braga. Vai estar com a gente também no Poder do Network agora em janeiro. Junto com essa turma aí. Colocamos o Davi de surpresa, over delivery, né? Over delivery, cara. Agora, o evento foi totalmente over delivery, hein, João? Pô, que bacana. Caraca, não estava programado o Davi, não estava programado o Henry Castelli. Até o Theo, né, que não fala muito. Até o Theo, cara, falou, subiu, interagiu, entregou pra galera ali nos intervalos. Tava lá o Gabriel também, do Alok. Gabriel do Alok. Empresário do Alok. Cara, gente boa, hein? Gabriel, bom. Sensacional, cara. Mas deu pra descansar, João? Essa semana aqui em Orlando? Deu pra dar uma aliviada? Porque assim, a gente engatou, né? Depois de Kansas, Dallas e Kansas, a gente passei a semana em Orlando e aproveitei e fiquei com a família, né? Então, a família toda aqui, fica muito mais divertido com a família. Já tinha tempo que não reunia todo mundo? Dessa forma, não. Dessa forma, sim, fazia tempo. Mas eu reúno... A mãe ela não pede, ela convoca. Então a mãe convoca pra gente fazer uma convocação pra gente fazer alguns momentos juntos, principalmente na praia e lá em Alagoas, né? Uhum. E aí algumas viagens. E essa foi uma convocação. Ela convocou o Davi, o Theo já vinha por conta do Money Offer Deal. E aí veio a namorada do Theo de Londres, veio a namorada do Davi, e até o Gabriel também veio e a Cris veio. Então assim, ficou muito legal, o Gabriel já é da família praticamente. O Theo e o Davi, eles ainda moram com vocês? Não, há muito tempo, né? Na verdade, Bruno, eu morava com o Theo. O Theo, desde que entrou na FAP, numa universidade de administração lá em São Paulo, o Theo sempre teve um apartamento perto da universidade. O dormitório, né? E quando eu ia para São Paulo, porque a nossa estrutura era toda em Maceió, eu ficava com o Theo no apartamento do Theo, que ele fazia questão que eu ficasse. Não fica no Theo, não, fica comigo. Tá. E o Theo foi crescendo, foi pegando um apartamento maior, até que ficou um apartamento bem bacana em Gianópolis, e eu fiquei com ele, morando com ele. Até quando ele comprou o apartamento dele no Itaim, eu fui morar com ele, porque minha esposa não queria ir para São Paulo. Não queria sair de São Paulo? Não queria sair de Maceió e ir para São Paulo. Não queria ir para São Paulo. Eu ficava com o Theo. O Davi nunca quis morar comigo. O Davi sempre teve o apartamento dele. Sempre, porque o Davi morava nos Estados Unidos, depois veio para cá, vai para lá. E aí depois ele tá lá no apartamento dele, enfim. Eu nunca morei com o Davi. Assim, no apartamento dele, ele já morou comigo, obviamente. O Davi saiu de casa com quantos anos, João? O Davi, depois do Shark Tank, ele veio para cá, para os Estados Unidos. Quantos anos? 16 anos. 16 anos? 16. Você emancipou ele? Emancipou, eu devia emancipado. Era, né? Que agora tem 21. E o Theo saiu de casa com quantos anos? O Theo saiu normal, saiu 18. 18 anos. Saiu 18. Normal, que já não é o normal pro Brasil, né, João? Então. Esse é o nível de consciência. Mas eu tenho amigos, João, que tem 30 anos de idade e moram com o pai e com a mãe no Brasil. Cada um, eu digo assim, não tem receita de bolo na educação, Bruno. Cada família tem o seu modelo. Cada família encaixa
O fato de eu tratar meus filhos, como eu te falei, né, de se vira moleque, isso não quer dizer que você tem que tratar os seus como se vira moleque. Só que eu tenho minhas convicções, né? Uhum. O que funcionou, o que não funcionou para mim. Você perguntou se eu trato de traumas e problemas, se eu tratei de traumas e problemas com eles. Claro, eles sempre souberam de todas as coisas. Eles sempre o papo foi muito aberto dentro de casa sobre tudo. Olha, perdi dinheiro aqui, ganhei dinheiro ali, aconteceu tal coisa, situação é essa, desde muito novinho. E eu trazia eles para a solução do problema, fazia eles pensarem, me ajudar na solução do problema. Então, isso foi treinando a mentalidade da molecada para que elas fossem preparadas para qualquer coisa. Porque a vida ensina, né, Bruno? Nada prepara mais um ser humano do que a própria vida. A vida dá porrada. Quem acha que a vida é só... Porque o que os pais fazem? Geralmente o pai só faz o glamour pro filho. Entrar na Disney, né? E tal, e super protege. Eu fiz diferente. Eu também fazia o Disney, mas eu mostrava para eles a realidade que a vida é. Né? E a vida não é quanto você bate, é quanto você aguenta apanhar. Quem disse isso? Rocky Balboa. Exatamente. Então, eu mesmo tendo condições, eu nunca deixei eles deitados em berço esplêndido, ou seja, em berço de ouro. Eu sempre incomodei, provoquei e tornei e fazia com que eles ficassem insatisfeitos o tempo todo. Insatisfeito comigo, insatisfeito com a situação, querendo mais o tempo todo. E isso fez com que eles fossem atrás do sonho deles, da vontade deles, daquilo que eles achavam que era importante fazer para ganhar dinheiro. Porque precisava ganhar dinheiro, porque eu não dava mesada. Isso que eu ia perguntar agora, você nunca deu mesada para seus filhos? Não, nunca dei. Nenhum dos três. Estava com a pergunta pronta aqui para fazer. Boa, então é isso. A mesada para mim, Bruno, ela é como um salário. Quando você dá um salário para alguém, a pessoa fica esperando aquele dia para receber, porque ela se planejou com o salário. E tudo bem, tá certo isso. Só que, como não tem nada, como empreender na vida não tem nada não existe estabilidade, eu entendi que se eu fizesse isso, era como se eu estivesse dando um salário, acomodando os filhos, e os meus filhos no caso, a esperarem por um salário fixo. Como é que você fazia para eles terem o dinheiro deles, tipo assim, com 10, 12 anos de idade, 10 anos de idade? Exatamente nessa fase, essa idade, que é a idade mais crítica, né? É a idade de você estar construindo a sua mentalidade e tal. E aí, o que eu fazia é o seguinte, eu dava o básico da escola. Lanche, essas coisas. A mãe comprava roupa, pronto. É isso. Mas e dinheiro para eles? Não tinha. E eles têm que fazer o quê, pai? Não, pedia. Ou trabalhava, ou vendia coisa. Ou saía rolando. A Maria, por exemplo, vendia cupcake, churros, brigadeiro na escola. O Davi também vendia. E começaram a pensar em ganhar dinheiro muito cedo. Porque não tinha fácil, eu não dava dinheiro. E funcionou, né, cara? Porque os meninos são gênios, os dois. Funcionou. Assim. Funcionou, cara, de verdade, assim, eu não acho que é genialidade. Eu acho que foi o ambiente, a ambiência, que fez eles a necessidade e a oportunidade de ganhar dinheiro, empreender e ter uma visão de negócio. Como eu falo, né? Quando você enxerga um novo, uma oportunidade, você não quer mais voltar. Sua mente expande, você não quer mais voltar para o estágio anterior. Você não quer mais depender de ninguém. Você não quer estar tendo que pedir dinheiro para ninguém. Você quer a sua liberdade, a sua independência. E eles conquistaram isso muito cedo. Dinheiro deles muito cedo. Todos os dois têm dinheiro, bastante, e que, cara, não precisa de mim para nada. O Theo chegou pro meu mais novo, fiquei sabendo ontem, deu $100 para ele. Falou assim, ó, vou comprar uma arte sua. Agora é o seguinte, se você me entregar algo muito bom, eu vou te dar mais $100. Que legal. E aí meu filho falou assim, eu vou me esmerar. Ele falou em inglês para ele, mas falou, tipo, eu vou me esmerar. Eu vou fazer o meu melhor, I will do my best. E aí o mais velho cutucou ele e falou assim, eu vou te ajudar a ganhar esse 100, você divide comigo. Nós vamos fazer o melhor boneco de todos. É que ele faz boneco, né? Cara, ele me pediu uma casinha. No início eu achei que era uma casa de criança, as casa de árvore, né, brincar. E aí quando a casa foi ficando pronta, né, ele falou assim, eu preciso que você faça um sign pra mim. O sign é o... Como é que chama a placa, né? Letreiro. O letreiro. E eu falei, mas letreiro, filho, vai chamar K&K, que é K de Kevin, K de Kai, K&K Art Shop. Art Shop. Loja da arte. Uhum. Eu falei, mas por quê, filho? Não, porque aqui eu vou fazer as minhas artes, eu vou ensinar as crianças, vou vender o curso de como fazer arte,
Ué? Aí eu vou vender o kit de fazer arte, vou vender os bonecos. E ele faz boneco de quê? É uma massinha que coloca no forno e depois o boneco não desmancha mais. Foi por isso que o Theo comprou isso. É. Entendi. Entendeu? Entendi agora. E ele faz, cara, você vê, né? Qual a idade dele? Ele tem 6 anos. Pô, qual a idade dele? Então, assim, com 6 anos, ele já está vendo o ambiente empreendedor. Ele já está convivendo na ambiência de negócios, de treinamento, de dar curso, de ensinar os outros, de ponderar os outros, de transbordar na vida dos outros. Isso naturalmente com 6 anos. Você vê a importância disso. É ambiente. Aí você vê que o Theo fez com ele. O Theo desafiou. O Theo desafiou ele. Desafiou, acabou, desafiou. É isso que os pais têm que fazer, desafiar. Então, assim, de verdade, eu desafiei os meus. O tempo todo desafiando. Claro que não foi fácil, porque a minha esposa, ela era família tradicional, rica, educação doméstica e todo aquele processo, né? Sininho na mesa para chamar o colaborador e tal. Então, assim, eu vi isso quando eu namorava com a minha esposa, né? E como é que você faz a minha esposa, que ela não tinha esse costume de ralar, digamos assim, para buscar alguma coisa, né? Ela tinha mais ou menos fácil, digamos. Então ela teve que mudar o mindset dele, teve que mudar a chave dela também, para dizer, cara, o caminho certo é esse, não esse de dar de mão beijada. É claro e óbvio que muitas vezes ela ia por trás e ajeitava, né? Muitas vezes eu fazia de conta que não via, né? Porque você não pode também privar os seus filhos de algumas coisas, né? Então você tem que equilibrar isso. E é muito difícil, porque o que o pai quer fazer, Bruno? O pai quer dar tudo o que ele não teve pro filho. Ele está errado. E está errado. O que você tem que fazer? Ensinar tudo que você não foi ensinado para os seus filhos. Tudo aquilo que a vida te ensinou, você ensina. Então não é dar coisas que nunca te deram, e sim ensinar coisas que nunca te ensinaram. Então foi essa transformação foi que eu consegui construir e fazer dentro de casa. Ô João, quando seus filhos tinham a idade dos meus, por exemplo, né? O Caio tem 6 anos, o Kevin tem 9 anos. Nessa idade aí, como que eles guardavam dinheiro? Como você ensinou seus filhos a investir? Bom, a investir, a gente viajava juntos, uma vez por ano a gente sempre viajou junto em julho. Tá. Em janeiro, uma das coisas, né? Fiz várias coisas. Uma das coisas, eles se programavam, em janeiro a gente fazia uma reunião e eles programavam, a gente quer ir para Paris, quer viajar em tal avião, tal hotel e tal, e programavam, estudavam o roteiro e tudo, e davam um orçamento daquilo ali. Então, parte do que cada um ganhava vai para esse fundo, ia para o fundinho para poder fazer a viagem. Então, obviamente, eu era o maior contribuinte da viagem, mas eles sabiam que era 10% do meu ganho, ia para esse fundo para a gente fazer a viagem. Já chegou o ano muitos anos depois, chegou o ano assim, tipo, a gente não deu dinheiro daquele orçamento do roteiro que eles fizeram. E eles chegavam para mim e diziam assim, completa aí. Eu digo, não senhor, dá um grade na viagem. Caraca. Dá um grade na viagem, não vai de executiva, vai de tal, não faz não sei o que, já fizemos isso. Então vocês escolhem o que vocês querem tirar. Querem tirar uma cidade, querem diminuir o padrão do hotel, querem não sei o que, entendeu? Agora, o que os pais podem fazer, vamos lá, no filho nessa faixa etária, para investir para o filho? Não, então, aí... Aonde colocar o dinheiro? Como? De que forma? Aí que tá, né? Essa história do fundo de viagem é uma coisa que eu fiz. Né? Então, todo o dinheiro que eles ganhavam, eu incentivava eles a multiplicar o dinheiro. De que forma? Investindo no que eles estavam fazendo, seja comprando coisa para vender. Theo tem uma habilidade incrível de comprar e vender. O Davi não tem, o Davi tem a habilidade de produzir coisas, de desenvolver coisas. A habilidade do Davi é um pouco diferente da do Theo. E tudo bem por isso, porque nenhum filho é igual ao outro. Né? Então, o Theo, ele pegava coisas, dinheiro, comprava coisinhas e vendia para os amigos, para não sei quem. Né? Então, o Theo fazia isso, então eu ensinei a fazer isso, comprar, vender. Né? Ensinei a poupar, ensinei a controlar recursos, ensinei a fazer conta de matemática. E tudo isso o pai e a mãe tem que ensinar, né? Porque o menino não... Né? E desde cedo o Davi... E o que eu fazia com o Davi? O Davi se inspirava em outros empreendedores. Então eu peguei o Davi principalmente e coloquei o Davi no meio dos empreendedores. O Theo não gostava disso. Tá. O Theo não gostava, por exemplo, de evento de startup. O Theo não gostava. Entendi. O Davi gostava. Entendi. Então o Davi ia comigo, colava comigo. Pai, deixa eu ir. Aí ele ia comigo, ele falava com A, com B, com C, conversava, via como é que o cara fazia startup, o negócio dele. Tanto é que ele montou a dele, que foi a de material escolar.
Caraca. Que montou a Listite, que é a startup dele com 14 anos. Com 13 para 14 anos, ele montou a startup dele com uma lógica fumada, a lógica dele. Assim, foi uma lógica de e-commerce invertido. Sabe como é isso? Não. O e-commerce você vai e bota no carrinho de compra. Sim. Né? Você escolhe um produto e bota no carrinho. A lógica dele foi, cara, eu vou botar tudo no carrinho e você tira do carrinho. Por exemplo, por quê? Porque era material escolar. Material escolar tem uma lista pronta que o colégio entrega. Ele pegava a lista antecipadamente, colocava no site, no carrinho, naquela turma, naquela escola e já adaptava. Então quando o pai entrava, dizia assim, qual era a cidade, a escola, a turma, já tava tudo no carrinho. Caraca. Entendeu a sacada? Surreal. Surreal, velho, surreal. Por quê? Entendeu que desde cedo era resolver problema. Entendeu que desde cedo ele ganhava dinheiro resolvendo o problema dos outros. E esse era um problema que ele... Aí como é que ele viu isso, esse problema? A mãe tinha uma loja de material escolar, de construção, de papelaria. Papelaria. E a mãe tinha uma loja, e a mãe não tinha todos os produtos dentro da loja. E ele via que a mãe dos alunos chegavam lá com a lista e não saía com a lista completa. Caraca. Mas por que não tem tudo aqui, mãe? Ela fala, mas eu não trabalho com isso, não trabalho com aquele produto, não trabalho com aquele outro. Pois eu vou fazer um lugar que tenha todos os produtos. Caraca, mano. Pois é, 14 anos, velho. Vamos falar sobre isso, então. Vamos encostar esse motorhome, vamos falar sobre como você pode ativar o empreendedorismo dos seus filhos, ideias para você começar a investir desde cedo na vida dos seus filhos, para que eles possam expandir a consciência, para que eles possam desde cedo já então começar a entender que ganhar dinheiro, empreender, tem a ver com resolver problemas, não é isso, Júlio? Dos outros. Dos outros, não o seu. O seu é a sua obrigação. Vamos encostar esse motorhome ali, vamos sentar ali atrás e vamos dar várias dicas para você. Vem com a gente. E estamos aqui na segunda parte do Poder do Network Cast, e você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse link com seus amigos e ative o sininho para você ser notificado sempre que tiver um podcast novo. Estamos aqui com João Kepler. João, fala pra gente, cara, a gente falou na frente que a gente ia ensinar a galera a como você pode, desde cedo, né? Na idade dos meus filhos, por exemplo, como eu disse, o Caio de 6 anos, o Kevin de 9 anos. Como é que eu posso instigar eles a investir com essa idade, cara? Investir investir aonde? Como? Tem que entender, na verdade é instigar, a palavra é essa, você já está respondendo, né? É instigar sobre dinheiro. Não é só sobre investir, é lidar com dinheiro. É entender o valor do dinheiro. É entender que não nasce em árvore e não é fácil conquistar dinheiro. Então, quando ele tem a percepção e ele tem essa imagem de ser fácil, então ele vai crescer com essa imagem de ser fácil. A gente tem que se sentir merecedor do dinheiro, né? É óbvio, mas o merecedor parte de um trabalho que foi feito, realizado. Então não pode ser simplesmente ganhei. Ganhei por quê? É por que você está recebendo aquilo. Então acho que esse parte da responsabilidade dos pais de construir essa mentalidade, gravar isso na memória do jovem, do adolescente, do menino de 6, de 10, de 15 anos. Então quando não faz isso, quando grava outras coisas na memória, o que acontece é que quando ele vai ficar adulto, ele vai ficar, é difícil ele ter que ralar, ter que trabalhar por necessidade, então vai ficar uma dor muito grande dele ter que aprender a fazer aquilo muito tarde. Então o que eu fiz com os meus foi muito cedo, apesar deles terem condições, e no meu caso, eles tinham condições em alguns momentos, não era sempre, porque a minha vida foi um pouco uma montanha-russa, né? Porque empreender é isso, né? Não é nada muito fácil. Eu sou um self-made man, eu não recebi herança do meu pai. Meu pai meio que fez a mesma coisa comigo, Bruno. Só que ele não sabia como fazer e ele era muito bruto, do jeitão dele. Então ele me magoou por muito tempo. Né? Então é esse alerta que eu quero fazer. A responsabilidade é do pai. Mas ele então tem que tomar muito cuidado para não magoar também o filho, de privar o filho de algumas coisas que ele pode fornecer. Então, você entende que é uma linha tênue? Sim. Só para te contar uma história rápida, o meu pai, por exemplo, ele não me dava as coisas. Meus amigos tinham tudo e eu não tinha nada. Então meus amigos tinham calça bonita, aquela coisa toda, marcas famosas. E meu pai com condições financeiras. A gente morava bem. Ele me dava o quê? Uma boa moradia e uma boa escola. Eu nunca andei de ônibus. Ou seja, eu não tinha essa necessidade. Então isso ele me deu.
Só que daí para frente, mais nada. Ou seja, todo dinheiro para cinema, dinheiro para não sei o quê, para namoradinha. Eu não tinha isso, meus amigos tinham. Então eu tive que buscar o meu dinheiro, eu tive que correr atrás. Então eu fui treinado assim. Só que isso me gerou uma mágoa no meu pai, com o meu pai, de algum tempo. E aí eu fui embora de Belém do Pará, saí fora, fui morar fora, eu morei nos Estados Unidos, fiz Universidade de Miami, né, e ralei, meu irmão me ajudou e tal. E a minha mãe sempre dava um jeitinho de me dar uma força. Trabalhei. E aí quando eu fui embora para Maceió e tal, quando eu tive o Theo, meu primeiro filho, 23 anos atrás, eu fui levar o Theo pro avô conhecer. Né? E mesmo aí com aquele rançozinho, né? Tipo, que ele não facilitou minha vida. Só que eu não entendia que aquilo era pro meu bem. E aí meu pai me levou, Bruno, em alguns locais na cidade que eu vivia. Tipo, o que era aqui? Eu disse, aqui era uma construtora, tal coisa, uma tal empresa. O que é agora? Cadê essa empresa? Não existe mais. E aqui morava o fulano. Cadê o fulano? Tá trabalhando não sei aonde, não sei o quê. Eu, uau. E ele foi me levando nos lugares. 2, 3 lugares. Aí no terceiro ele olhou para mim. E você tá onde? Eu, uau. Então aquilo ali foi assim. Foi por isso que eu fiz isso com você. Para você não ficar dependendo de alguém, ou do pai, ou de alguém, ou de alguma coisa, alguma situação. Então ele não fez sem querer, ele tinha um conhecimento adequado. Ele não sabia comunicar. Tá. Ele sabia que aquilo era pro meu bem, só que ele não sabia comunicar. Ele não sabia controlar as emoções. Não sabia comunicar, ele não sabia, ele fazia isso de forma bruta. Não vou te dar. Não adianta me pedir. Aquele jeitão. Aí depois daquele dia ele virou meu herói. Caraca. Naquele dia ele virou meu herói. Naquele dia eu disse, eu fui muito burro. Porque eu não tinha conseguido perceber isso. Aí o que foi que eu fiz? Eu disse, eu vou fazer a mesma coisa com os meus, já que é minha responsabilidade. Vou fazer a mesma coisa com os meus, só que eu vou comunicar. Eu vou dizer, eu vou falar. Diálogo. Eu vou falar, eu vou comunicar que estou fazendo por isso. E eles todos, você pode perguntar para os dois, eles sabem o que eu falo, o que eu comunico, o que eu digo. Tanto é que eu escrevi livros sobre isso. Um deles é o Se Vira Moleque, e o outro é Educando Filhos para Empreender. Olha aí. Ô, João, eu quero aprofundar mais, eu quero ir um pouco mais deep nessa forma do como a criança começar a investir nessa idade dos meus filhos, por exemplo, 6 e 9 anos de idade. Mas você fez uma colocação do seu pai aí que te gerou mágoa, que eu acho importante a gente falar para quem está ouvindo aqui, para eles entenderem, porque você vai acabar replicando na vida do seu filho se você não entender que o que o seu pai fez com você, ou a sua mãe, e essa dor e essa mágoa que você tem, eles não tiveram culpa, porque eles fizeram de acordo com o conhecimento que eles tinham na época, né, com a instrução que deram para eles. E as ferramentas. E as ferramentas que eles tinham na época, né? Então, tá tudo certo. Você só tem que perdoar, porque hoje você tem acesso à mentoria, você tem acesso a um podcast como esse, né? Você tem acesso a um método CIS do Paulo Vieira, 60 horas de treinamento de inteligência emocional, você tem o Thiago Brunet que fala sobre isso e tantas outras pessoas no Brasil. Mas seus pais não tiveram esse acesso. E aí eu quero que você volte e faça uma regressão, não na vida dos seus pais, mas na vida dos pais dos seus pais, o que eles sofreram e o que eles carregam com eles. Porque tudo que eles replicaram em você essas réplicas vieram dos pais deles. Então você julga seus pais, mas você nunca procurou saber o que eles passaram na infância deles, com os pais deles. Então as pessoas vão replicando isso de geração em geração. Então se você não parar agora e entender que você precisa... Eu falo sempre o seguinte, João, ninguém é obrigado a ser especialista em inteligência emocional. Como o Thiago Brunet, como o Paulo Vieira, ninguém é obrigado. Agora, dominar as suas emoções é sua obrigação. Porque a partir do momento que você não domina as suas emoções, você vai estar criando gatilhos dos seus filhos que ele vai levar para a vida inteira. E ele pode demorar anos para descobrir, se descobrir. E isso vai afetar ele na vida dele. Você quer ver um exemplo? Quando a criança... Você vira para a criança e você fala, você não presta, porque você faz isso, porque você é burro. Você não serve para nada. Você não serve para nada. Aí, quando ele chega na escola, no high school aqui, né, no 2º grau do Brasil, ele é facilmente seduzido a coisas erradas. Por quê? Porque ali, quem é do mal
traz a crença para a criança do pertencimento. Aqui, ó, aqui você é pertencente. Vem pra cá que aqui a gente gosta de você. E aqui, você só precisa fazer isso aqui, ó. Você é nosso, pô. Aqui você é o cara. Você é... aí a criança faz o quê? Cara, na minha casa eu sou burro. Meu pai fala que eu não presto. Tudo me xinga, tudo... E aqui esses caras gostam de mim, vai pro crime. Vai pras drogas. Então tá tudo ligado ao seu controle emocional, ao seu nível de instrução e conhecimento. Então, eu acho que as pessoas, os pais, né, eles devem buscar mais instrução. Porque, assim, cara, eu também passei muito na infância, mas hoje eu entendo claramente, com muita clareza, João, que, cara, tá tudo certo. Foi de acordo com o conhecimento, com a estrutura financeira, com a instrução que eles tiveram também dos pais deles, que eles me educaram. E é óbvio que você não vai passar isso para frente. Jamais. Você está se instruindo, você está buscando o autoconhecimento, tendo autorresponsabilidade e vai procurar instruir corretamente os seus filhos, independente da educação que você teve. Né? Então, é isso, cara, é sobre isso. Quando você fala assim, vai buscar o avô, o tataravô, né? E é toda essa herança de palavras como flecha, né? Depois que é lançado não volta mais. Não né? volta, cara. Então, assim, mas você tem que perdoar, pegar aquilo, entender o que foi que te magoou, para você não replicar isso. Exatamente. Né? A vida é um eterno repetir. É né? isso aí. Pra você não replicar isso para os seus. Né? Então, basicamente, quando eu digo que a responsabilidade é dos pais e não dos filhos, né? Você falou uma coisa importantíssima. Esse menino não dá para nada. Já tentou basquete, já tentou vôlei. Já tá profetizando a vida do menino que... Já tentou tudo e não dá para nada. Eu digo, você já tentou tênis? Não, tenta tênis. Uma hora ele vai achar o talento dele. Ou tu acha que esses campeões de atletas nascem jogando ou praticando aquele esporte que eles são campeões? Exatamente. Eles uma hora encontraram aquilo. Mas quem que tem que promover isso? Você que é pai. Exatamente. Então, o que eu fiz em casa foi promover isso. Exato. Você falou como fazer? Promova coisas aos seus filhos. E não gere e não fale palavras que vai construir na cabeça deles uma mentalidade perdedora. Por exemplo, papai vai ter que trabalhar, meu filho. Eu não posso brincar com você. Vai ter que. O moleque cresce achando que trabalhar é obrigação. Ruim, e é obrigação, exatamente. Obrigação. É. Então, assim, são muitas coisas que eu digo nos meus livros e eu falo porque eu fiz comigo. Eu não sou como é que se um pedagogo, um psicólogo, um psiquiatra. Eu não tenho ciência. Você ensina aquilo que você aplicou e funciona, deu certo. Todos os meus livros é aquilo que eu faço na minha vida, nos meus negócios, e com meus filhos e na minha família. Então, você pode ver, ali não tem. Quando eu cito alguma ciência, eu digo conforme o livro de fulano de tal, ou conforme o estudo tal da universidade tal. Tem validação, né? Tem a validação de alguém, técnico, ciência, mas não é minha. Eu não escrevi aquela tese. Entendeu? Eu tenho frases de algumas coisas que funcionam para mim e que eu uso como minhas. Mas não é não é um estudo aprofundado. Tanto é que eu digo assim, não existe receita de bolo para a educação de filhos. Sim. Então você não pode achar que o meu livro se você é um manual, sabe? Eu vou implantar a educação do meu filho a partir do livro do João. Não faça isso. Você vai se inspirar no que deu certo e errado, porque eu conto que deu errado na vida da minha família e dos meus filhos. E você vai se inspirar para aplicar na sua. Se for bem, que bom. Eu falo assim, uma coisa que eu falava para meus filhos, eu aprendi isso aí, a corrigir. Falava assim, papai vai trabalhar para ganhar dinheiro. Aí o pai tá ausente, sempre. E aí quando alguém falar de dinheiro com ele, vai falar assim, dinheiro é ruim. Porque meu pai ficou ausente por causa do dinheiro. E aí, cara, eu inverti. Ou então, toda vez que você volta, você traz presente. Exatamente. Então o menino fica condicionado a você viajar, trazer presente. Exatamente. Você não traz um dia por qualquer motivo. Deu ruim. Deu ruim. Acabou. Deu ruim. E aí eu falei, agora eu mudei o discurso, já tem um tempo, falo assim, papai tá indo ajudar pessoas. Papai tá indo fazer o speech e ajudar pessoas. Exato. E aí, hoje eles falam, quando perguntam, o que seu pai faz? Meu pai ajuda pessoas. E é natural isso deles, porque eles ouvem. Exatamente. Então eles repetem aquilo que eles ouvem e vai gravando na memória deles. E para eles no futuro ajudar pessoas não vai ser uma coisa ruim, né? Porque a gente é treinado a negociar, Bruno. Você já percebeu isso com os seus pais para trás? Você tem que ganhar, ganha-perde. Nós fomos treinados para ganhar-perde. Até na faculdade tem cursos de negociação em Harvard que é ganha-perde, pô. Negociar é assim, vão negociar. Tem até ensina porque fez, tipo, fazer uma cara assim, outra assim, porque senão ele não percebe, senão eu vou ganhar, senão eu tô perdendo a negociação. Cara, caraca. Não é sobre... Eles ensinam isso e tá errado.
Na minha opinião, tá errado. O Nigro fala sobre o ganha-ganha, né? Tem que ser. Tem que ser sempre. Mas o ganha-ganha começa com o quê? Você dando. Você dando. É isso aí. Começa você dando. Pô, mas se eu der, eu perco. Cara, mas você ganha lá na frente. Exatamente. Então, é difícil isso. A gente fala com naturalidade, porque já é comum na sua vida e na minha. Transbordar na vida do outro. Exatamente. Né? Servir a vida dos outros. E fazer coisas sem esperar financeiramente ou monetizar determinadas coisas. E eu não. Só que eu vou te falar, isso eu tenho isso de 12 anos para trás. Ou para cá. Para trás não era assim. Para trás era buscar dinheiro pelo dinheiro e quero ganhar e quero fazer. E de verdade o dinheiro só veio em abundância para minha vida quando eu parei de correr atrás dele. E parei de esperar algo em troca. E parei também de querer consequência daquilo que eu estava fazendo. Então, quando eu parei de pensar assim, automaticamente as coisas começaram a acontecer em abundância. Tipo, nunca me falta nada, sempre tem alguém querendo me dar alguma coisa. Porque eu quero isso para os outros de verdade, genuinamente. Eu conheço muita gente que fala sobre isso, mas não é genuíno. No fundo, ela quer tirar seu. Então, essa genuidade... Como é que... Genuinidade. Genuinidade é que faz você efetivamente conquistar aquilo que você precisa. Eu acredito muito nisso. Então, acredito muito nisso. Mas isso acontece nos nossos filhos. Quer ver uma outra coisa que eu vejo muito acontecendo? A superproteção. A superproteção, muito amor, você sufoca. Tem pais que sufocam o filho. Sufocam de um jeito e amor. Não deixa o menino nem levantar um copo. Eu vi uma cena que no restaurante, o menino da altura da mesa, passou na mesa assim, saiu correndo e bateu na quina. Essa mesa não tem quina. Imagina que tivesse uma quina. O menino pegou, bateu a cabeça na quina da mesa. E chorou, sentou no chão, chorando birra, né? Aí a mãe bateu. Mesa chata, vou brigar com você. Bateu na cabeça do meu filho. Oxe, se fosse eu, levanta pra bater de novo, moleque. Preste atenção onde você tá andando. Diferença da correção. Aí o moleque, mãe, essa mesa me bateu. Olha. Aí já tá ensinando o menino a se fazer de vítima. Se fazer de vítima. Aí tudo que acontecer, ele vai ser vítima. É vítima. E aí a pior coisa que tem é a pessoa se fazer de vítima. Pois é. Porque tudo ela se vitimiza. Se vitimiza porque foi treinada assim, exatamente, velho. Coisas pequenas como essa que eu tô te falando. Vai instruindo a molecada e vai gravando no cérebro dele coisas que são muito ruins quando ele é adulto. Na verdade, durante a adolescência não vai pegar muito. Pode acontecer assim, dele ser chamado por um pertencimento de um outro grupo, drogas, sei lá o que. Pode acontecer. Isso é o perigo. Mas o pior é o adulto. O pior é o adulto. O Davi, meu filho Davi, ele começou a trabalhar muito cedo. Muito cedo, assim. Eu digo trabalhar e desenvolver e empreender muito cedo. E muita gente dizia para mim, ele tá perdendo a infância. Não, ele brincava, namorava, sempre fez tudo que ele quis. Mas, de qualquer forma, como é muito cedo a responsabilidade, o Davi ficou maduro muito cedo. De responsabilidade de ter negócio e tal. Então, algumas vezes hoje, ele com 21, eu sinto nele que falta um pouco de infância, tipo, de ingenuidade, falta um pouco de... Ele é muito duro, ele é muito seco, até com ele mesmo, né? Ele se cobra muito e tal. É coisa que um adulto, um cara de 30 anos se cobra, o Davi se cobra com 21. Assim como era quando ele se cobrava com 16. Então, não pode ser tão extremado assim. Hoje eu percebo, né? Eu estou no meu segundo livro de família, né? O primeiro foi Educando Filhos para Empreender, Davi tinha 16. O 17. O Se Vira Moleque foi o ano passado, o ano retrasado. Então eu vou escrever um livro daqui a 10 anos com meus netos. Certo? Então isso vai ser uma geração de livros de família baseado na minha experiência. E uma das coisas que eu já vou escrever nesse novo livro não pode ser tão extremado. Se o seu filho quiser soltar tudo para trabalhar e empreender, tem que dar um freio. Tem que saber equilibrar. Ele tem que viver aquela fase da vida ali, Ele tem que viver as fases da vida. A melhor coisa que eu fiz foi ter comemorado o Davi não ter recebido investimento no Shark Tank. Caraca, você contou isso lá no Money Over Deal. Então, eu comemorei isso. Porque olha a responsabilidade adicional. Ele não ficou com raiva, não? Ficou muito chateado comigo, né? Não com os tubarões, mas comigo.
Pô, pai, você ligou para Camila, você ligou para não sei quem, você ligou. Cara, é muita responsabilidade você receber um investimento, né? Então, ele tinha que se dedicar. O que aconteceu depois disso? Ele escreveu um livro, ele veio embora para os Estados Unidos. Então, tem toda uma história depois disso, que ele não teria se ele tivesse recebido investimento, que ele teria que ficar dedicado à empresa lá nos Estados Unidos. Desculpa, lá no Brasil, ter entregue os resultados que ele, né, tudo ele tinha que fazer lá. Então, assim, eu fiz o que tinha que ser feito, né? Comemorei para ele não receber. Agora, ele só foi ele entende, hoje ele entende isso, mas na época ele não entendeu. Eu tenho as pessoas falam, né, que eu tenho um dom de solucionar qualquer tipo de problema, seja entre pessoas, seja o problema, enfim. E aí, cara, eu não suportava ver meu filho reclamar porque o braço do boneco quebrou. E chorava e fazia escândalo. E aí eu desenvolvi uma tese. Um dia que ele estava chorando, veio reclamar de um boneco que quebrou. Aí eu sentei ele, o Kevin, tem 9 anos. Isso deve ter uns 5 anos. E eu sentei ele assim e falei, filho, presta atenção. This is a small problem, a medium problem or a big problem? Aí ele falou, a big problem. Aí eu falei, o braço do boneco é um grande problema. Ele falou, yes. Aí eu falei, e você ter ficado internado no hospital, ter feito uma biópsia? É um small problem, medium problem, big problem. Aí ele travou assim e falou assim, forget about. O braço do boneco, it's not even a problem. Nem é um problema. Big problem was me in the hospital quando eu fiz uma biópsia. Aí eu dei o grau de comparação. Porque às vezes a pessoa não tem um grau de comparação. Não tem um grau de comparação. Aí a partir daí, João, toda vez que ele vinha no impulso, eu falava, filho, isso é um problema pequeno, médio ou grande? Ah, forget about. It's not even a problem. I can fix. Eu posso consertar. Cara, hoje os meus filhos não falam de problema mais comigo. A não ser que, tipo assim, caiu, machucou, aí vem. Mas, cara, eu acho que eles mesmos aprenderam. Pô, nem vou no meu pai, que eu já sei que isso aqui não é um problema. Porque eu falei pra ele, ó, se você sabe que o dinheiro pode pagar, consertar, se você sabe que ou o papai ou a mamãe pode consertar, ou a net pode ajudar a consertar, ou você mesmo pode resolver. Ou quebrou, beleza, a gente pode comprar outro. Problema sério, filho, é problema que o dinheiro não resolve. Então, cara, eles pararam. Aí o Kai já cresceu com essa pegada. Então, é uma coisa que me ajudou muito, cara, porque como eu sou um cara que eu pego o problema e eu não falo dele, eu já vou pra solução, e meus filhos vinham com isso, cara, eles não reclamam de nada. Maravilha, parabéns, porque você está mostrando desde cedo como é que a vida funciona, como é que funciona na vida real, né? Que não é um conto de fadas, não é só... Eu falo que The Dreams Come True do portão da Disney pra dentro, né? Onde o sonho se torna realidade. Do portão da Disney pra fora é vida real. É verdade. Né? É vida real. Você tá mostrando a real como ela é, né? E isso é que eu vejo, isso é o que eu tento passar pros pais. João, pra gente chegar aqui no finalmente do nosso podcast, eu tô confuso, tá? Eu queria 2 dicas, presta atenção. O meu filho me pede dinheiro. Ele pede, pô, quer comprar o jogo no computador, ele fala, pai, dinheiro aqui, ó, $20. Cara, levar o lixo na rua é um trabalho que eu posso recompensar ele, ajudar a tirar a roupa da máquina, sei lá, varrer o quintal. Você acredita nessas teorias ou não, cara? Tipo assim, o que eu posso fazer? Porque ele quer comprar um brinquedo ali. O que eu posso... Dar 2 dicas práticas para quem tá assistindo a gente e para mim. Como que eu posso recompensar meu filho financeiramente a partir de hoje, assim, ó. Se ele quiser um brinquedo, se ele quiser um dinheiro para comprar um jogo no computador dele lá. Lembra, ele tem 9 anos, o outro tem 6. O que eu posso fazer para ele ou investir, dar 2 dicas. Uma de investimento, ele com essa idade começar a investir o dinheiro dele, botar, sei lá, num fundo, e outra, tipo, para que o pai possa recompensar o filho. Porque, cara, dói o pai também, vai. Eu não sei se você era durão nesse ponto, assim, quando seu filho quer uma coisa e vê ele chorar, você pode dar, tipo, $20 e falar, não vou dar porque é difícil. Eu faço, mas... Então dá 2 dicas pra gente. Como recompensar e como investir. A primeira história do lixo, né? Você falou aí do lixo e na tentativa de buscar uma recompensa financeira por uma atividade. Eu vou fazer um paralelo, vou te responder. Eu gosto muito de dar exemplos no sentido de coisas para... E não a dica direta, Bruno, porque eu não sou o cara que faça isso.
Eu dou um exemplo e você toma a sua decisão. Tá. E quem está ouvindo e assistindo toma a decisão. Então, vamos lá. Você leva o lixo lá fora, Bruno? Você arruma a sua cama? Você faz isso? Não. Então, seu filho, por que você está obrigando ele a fazer e pagando ele para fazer isso? Se você não faz. O filho, olha o exemplo do pai. Já tomei uma paulada já. Tá certo? Então, assim, de cara, toma aí. Eu não faço aquilo que eu não falo para ele fazer aquilo que eu não faço. Então, cara, se você quer recompensar seu filho, recompense por coisas que você já fez, que você já deu. Por exemplo, meu filho não gosta de ler, não quer ler livros. Por quê? Porque para ele não é prazer ler livro. Sabe por quê? Porque ele não vê o pai lendo. Experimenta uma coisa, pega um livro e começa a achar graça. Seu filho passa e você está achando graça lendo um livro. Moleque, por que você está rindo sozinho? Não, que eu estou achando graça que eu li uma passagem aqui desse livro. Pronto, acabou. Não fala nada. Quer ler, meu filho? Não, nem pergunte isso. Na segunda, terceira, na quarta ele pega aquele livro e vai ler. É isso, é sobre exemplos. Um pai chega para mim e diz assim, meu filho não sai do videogame. O que é que eu faço, João? Eu digo, aprende a jogar o jogo dele. Porque ele não tem nada melhor lá fora para fazer do que jogar. Você não dá o prazer do jogo fora, jogar futebol, brincar com ele ou qualquer coisa. Para ele é melhor ficar no mundo dele, no jogo videogame. Então o que é que você tem que fazer para reconquistar seu filho? Vá jogar, aprenda a jogar o jogo que ele mais gosta. Aprenda a jogar na hora que ele estiver dormindo. Ele não vai saber. Não, qualquer dia desse você vai sentar do lado dele, vai ganhar dele. Naquele dia você vira o herói dele. Naquele dia você muda a chave. A minha filha Maria, muito afastada de mim. Eu sou louco por ela. Louco, gosto de abraçar, beijar, e ela não gosta. Eu digo, como é que eu vou resolver isso? E vou te contar um caso que aconteceu ontem. Ontem, Bruno. E ela tinha uns 16, hoje ela tem 18. Uns 2 anos atrás, na pandemia, a gente na praia, passou um tempo na praia. Eu digo, como é que eu vou me aproximar dela? Né? Como é que eu faço isso? E eu vi que ela adorava dançar TikTok. Aí eu comecei a dançar com ela. Eu chegava, deixa eu dançar com você. Aí fui aprender a dancinha, fui aprender as músicas, fui fazer tudo. Eu disse, Maria, abre o TikTok pra mim. Ela abriu meu TikTok, pai, criou um hashtag pai TikToker. Velho, daqui a pouco ela, pai, bora fazer comigo. Cara, tem vídeo meu e dela com 10 milhões de visualizações. Caraca. Eu e ela. Ontem, ela tava me abraçando na Disney. Entendeu? Eu vi que você faz umas festas pra ela, né, cara? Eu já vi. E eu não entendi. Eu falei, cara, o João parou a vida dele pra fazer essa festinha com a molecada aqui, por quê? É isso. Então, a Maria, ontem ela me abraçava. Pai, não sei o quê. Pô, transformei, cara. Ganhou seu dia? Ganhei, pô, à noite, né? Assim, saiu do Money Off, foi? Fui pra lá. Valeu a pena. Pá, e eu não falei nada. E eu agia naturalmente. Ela não percebeu. Ela me abraçava, e não sei o que, fez um TikTok comigo, e não sei o que, e tal, na fila esperando para entrar, ela encostava em mim, depois ficou colada. Ela não fazia isso, cara. Entende? Você teve que mudar seu comportamento para ela mudar as atitudes dela. A atitude dela. Então não é sobre pagar. Assim, não sei se respondi, mas... Respondeu. Então, agora, muito pai me pergunta, dou dinheiro pro meu filho? Cara, dê orientando de onde sai aquele dinheiro. Por que você está dando? Tudo é sobre porquê. Responsabilidade desde cedo. Olha, meu filho, eu estou te dando isso, estou comprando isso, mas olha, você já tem isso aqui. Precisa fazer de novo? Precisa comprar isso? Sempre com uma orientação, sabe? Sempre com uma responsabilidade sobre dinheiro. O Cerbasi, Gustavo Cerbasi, ele tem um livro de educação também. Tem vários livros Cerbasi. Um deles ele diz assim, dê mesada ao seu filho. Para controle financeiro, para ele saber gerenciar. Eu digo, você não precisa dar a mesada para ensinar seu filho a fazer controle, a entender. Faça uma planilha, mostre para ele quanto você está gastando com ele. Faça uma planilha dele. Olha, o meu filho, olha aqui, ó. Isso aqui eu gastei com você, isso aqui eu investi, isso aqui, comprei esse joguinho, comprei esse daqui. Ó, foi R$500 esse mês, foi 200, foi 100, tal. Não é um valor fixo, entendeu? Mas você quer dar, dê, mas controle, organize, dê a ele a responsabilidade de controlar essa planilha. Daqui a pouco, quando ele tiver um pouco mais de entendimento para entender uma planilha, né? Então, assim, é sobre... E sabe o que o Gustavo disse? E o Gustavo prefaciou meu livro, tá? Gustavo Cerbasi. Sabe o que ele disse? Foi a primeira vez que eu vejo alguém escrever algo sobre dinheiro, sobre educação de filhos, que faz sentido sobre dinheiro. Não dê mesada.
Ele dizia dê mesada e eu digo não dê mesada. Foi um dos primeiros prefácios que eu já vi na minha vida. Você contestou ele? Eu contestei ele e ele prefaciou meu livro. Caraca. Entendeu? Eu chamei um cara para prefaciar meu livro que não pensa como eu. Todos os meus livros têm essa pegada. Sempre o prefácio não é de amigo, é de alguém que me contesta, meu antagonista, no sentido daquela tese. Ou um cientista, ou... Né? Então, foi no caso. E o Cerbasi, no prefácio, ele me concordou comigo. Ele disse, eu nunca tinha pensado por esse aspecto. E o João tem razão. Na família dele funciona assim. E dinheiro é apenas um motivo para conversar com seu filho sobre isso. Ou seja, desculpa, a mesada pode ser apenas um motivo para conversar com seu filho sobre dinheiro. Não é o único jeito de ajudar ou educar seu filho financeiramente. Entendeu? Ele simplesmente ele concordou comigo. Então, resumindo, não é uma, duas, três, 4 dicas, são centenas. São seus hábitos diários, são a sua forma de ver o mundo, sua forma de agir. Se você é um cara que gosta de super proteger, acredite, o seu filho vai crescer super protegido e vai ser um adulto que vai agir assim com o filho dele. E se você tiver dinheiro para sempre e que nunca vai fazer falta, que você não precise de ninguém na vida, pode até ser que funcione. Mas se ele for precisar de alguém na vida, ainda mais a gente com tanta informação, com tanto conteúdo disponível sobre abundância, prosperidade, sobre serviço, sobre tanta coisa que a gente está aprendendo nesses últimos anos, eu não estou falando eu nem você, estou falando do mercado, né? Certamente ele vai ver que faltou algo na educação dele para ele aprender. Ô João, você já reparou que quando assalta a casa de um rico, pessoa muito rica, aí sai lá na notícia assim, levaram carro, joias e uma quantidade em dinheiro. Aí passa lá, assaltaram a casa do fulano de tal, levaram televisões, carro, uma quantidade em dinheiro. O cara do pobre só leva a televisão. A casa do rico sempre leva uma quantidade de dinheiro. O que eu entendi aí? Eu falei, cara, a escassez do dinheiro é ruim. O rico que é rico, ele sempre tem um valor em espécie. Eu passei a fazer uma planilha para meus filhos, e aí eu dou um dinheiro para eles, não é para gastar não. É para investir. Tudo bem. E você perguntou sobre isso, eu não respondi. Aí o que eu fiz? Falei, ó, tá aqui a planilha, eu imprimo a planilha, e aí toda entrada eles têm que anotar lá, mais $50, e tem que calcular quanto que eles têm. Só que eles ainda não investem esse dinheiro que eles vão acumulando. O que eu queria com essa minha atitude, e eu quero saber se eu tô certo, é que eles tivessem intimidade com o dinheiro na mão, espécie, e eles não gastam, tá? Então eles estão acumulando valor em espécie. Por exemplo, seu filho deu $100 pro Kai para comprar uma obra de arte dele lá das massinhas. Esse dinheiro foi lá para esse investimento dele, aí ele vai lá na planilha e anota. Fica lá. Então, os meus filhos, eles não se empolgam com dinheiro. Por exemplo, quando o Theo deu, ele já pensa assim, guardar. Tá? Por quê? Ele tem costume com dinheiro, ele tem tato, ele pega, então para ele não é escasso. Sabe quando uma coisa é escassa? Quando você vê, você quer usar, queimar, gastar. Eles não. Então porém, você está acostumando bem. Porém, a minha dúvida ainda é, cara, agora eu preciso, aí é a segunda pergunta que você não me respondeu, e é por isso que eu te contei essa historinha, porque cada um dos dois tem um valor em dinheiro espécie, para que eles acostumem, o dinheiro não seja algo escasso para eles, porque amanhã se tiver muito dinheiro, cara, já tô acostumado desde criança, eu tenho esse dinheiro aqui. O próximo passo que eu quero dar, que eu não sei como dar aonde agora... Presta atenção, eles têm um valor em espécie. Eu quero que eles continuem tendo um valor em espécie. Mas parte desse dinheiro eu acho que está no ponto de virada de falar, cara, agora a gente precisa investir. Aonde uma criança, o que o pai pode fazer? Uma criança dessa idade, 6, 9, 10, 12 anos de idade, instigar ele a investir. Aonde? Aonde botar o dinheiro e que a criança possa controlar. Existe alguma plataforma, por exemplo, na Bossa Nova? Não. Assim, não. Veja... Eles são muito novos para aprender metodologia de investimento. Que existe diversificação, esses termos todos são muito novos. Então você bagunça. Quando você quer antecipar as coisas, tem que proteger a idade. Aquilo que eu falei do Davi. Né? Então, o que você está fazendo para essa idade é perfeito. Eles estão no conceito do cofrinho. Isso. Tá? Não importa onde está guardado, no conceito do cofrinho. E o conceito do cofrinho, ele aos poucos você vai transformando esse conceito do cofrinho, pegar o cofrinho e colocar em investimento, como você agora está com essa necessidade. E o investimento, claro que no Brasil, está falando de falar de Brasil,
poupança não rende nada. Nada. Então não dá para colocar na poupança. Mas tem algumas rendas fixas, investimento em renda fixa, CDI, né? Até o Tesouro Direto está pagando mais. E que dá para dar para ele ter uma certa garantia, para ele acompanhar a rentabilidade, né? E para ele ir acompanhando a rentabilidade no extrato. Ele não pode ficar longe do extrato de ver que aquele dinheiro está rendendo e quanto está rendendo. Então esse é o segundo ensinamento. O primeiro você já deu. O segundo ensinamento. Aí vem, ele vai crescendo, aí vai ter o terceiro ensinamento. Ensinar ele ações, negócios, aí outro tipo de investimento, imóveis. Aí você vai ensinando ao longo dos anos outros tipos de investimento para ele tomar a decisão dele, não sua, de que local é melhor ele investir, baseado no apetite e no perfil dele. Se ele for empreendedor, você sabe onde ele vai querer botar esse dinheiro? No negócio dele. Então por que você vai obrigar ele a investir num carro? O Theo, meu filho Theo, você pode perguntar para ele. Quando ele fez 18 anos, eu digo, cara, acho que eu tenho que dar um carro a ele, porque ele morava sozinho. Eu tenho que dar um carro a ele. Eu peguei, Theo, qual carro? Vou te dar um carro básico. HB20, sei lá. É um carro básico em São Paulo. Ele falou assim, aí do carro você compra o que você quiser. Então você quer o carro? Ele está, beleza. Aí concessionária tal, preço tal, beleza, tá. Aí eu falei, para onde eu mando o dinheiro? Aí ele falou assim, para minha conta. Eu falei, para sua conta? Eu vou investir, eu não quero o carro. Aí investiu, fez uma planilha do investimento e mostrou que o que ele ia gastar com gasolina, com emplacamento, com não sei o que, com seguro, com não sei o que, era muito melhor ele aplicar na rentabilidade tal, que ia dar um dinheiro muito maior do que o carro. E no final das contas ele pegou o dinheiro e comprou um carro muito melhor. Comprou uma BMW depois, pequena, mas comprou, não sei como é os números, mas essas mais simples. Comprou, com dinheiro que era do HB20. Caraca. Um ano depois, um ano e pouco, investindo. Então, por quê? Porque o Theo estava preparado, pronto para lidar com o dinheiro, entende? Para fazer o investimento correto. Já o Davi, o que ele ia fazer? Investir no negócio dele. Como ele está fazendo agora, está fazendo uma casa e está investindo nessa casa, que é a terceira edição dessa casa, só que agora é um negócio muito mais estruturado. Ele está investindo o dinheiro da casa. Né? Então ele sabe quanto vai gastar, quanto vai voltar, qual é o ROI. E ele investe em quê? No negócio dele. E não em aplicações. Então, sobre investimento, o que eu quero te dizer e dizer para todo mundo que está assistindo é: não antecipe as coisas. Tudo tem um tempo certo de acontecer. Tudo tem um tempo certo de acontecer e você vai ensinando a cada momento. A vida do pai, a jornada de um pai é a jornada de um herói. Né? Então você tem que entender que existe essa jornada e o filho tem que acompanhar esse processo. A cada momento é um momento e cada ano é uma educação diferente e você vai se adaptando, tendo o autoconhecimento que precisa ter, você, pelo aquilo que você falou, de olhar as coisas que aconteceram com você, seus pais, seus avós, no passado, para não repetir padrão. E ter a tua responsabilidade, não botar culpa em ninguém. Quando eu quebrei, Bruno, eu não disse aos meus meninos, a culpa é daquele cara que me enganou. A culpa é minha. A culpa é minha, pô. Fui eu que errei. Também tem isso. Tudo que acontece comigo, a culpa é minha. Então, mas você comunica isso para eles? Ainda não é a hora, talvez a idade não permita. Mas eles vão ter que saber que foi você que errou, e não os outros. Muito bom, cara. Então, acho que é isso. Assim, desculpa se eu não fui direto. Não, muito né? bom. Muito mas bom. É importante a gente abranger todos os tipos de família, os tipos de pai, né? Não só a minha situação e a sua, né? Quando vai ser o Poder da Família lá no Brasil? Qual que é a data? Legal. É agora, na próxima semana, no dia 15. Dia 15 agora tem o Poder da Família. Sheraton, no Hotel Sheraton, opoderdafamilia.com.br. opoderdafamilia.com.br. Não perca, você que quer pegar instruções valiosas para poder educar os seus filhos. É um projeto do Cacá Diniz com o Theo. Com o Theo, né? Meu filho mais velho. Aí vai ter, não é só sobre filho, não, tá? É o Poder da Família, né? Família. Tem casal, relacionamento. Vai estar Cláudio Duarte, André Fernandes. Pastor Cláudio Duarte, pastor André Fernandes, Cacá Diniz, Simone, Joel J com Larissa. Sempre o casal, né?
Sempre o casal, sempre o Cláudio Duarte com a esposa, o Joel com a esposa, Cacá com a Simone, esposa, eu com a Cris, então sempre a gente no palco. Mas você vai falar sobre criação de filhos. Meu caso é filhos, é esse papo que a gente estava tendo aqui, mais, né, aprofundado. Legal demais, cara. Você que é do Brasil aí, tá assistindo a gente aqui, ou tá assistindo esse Rios, que eu vou fazer um corte com esse aqui para deixar aqui, ó, na bio aí, o poderdafamilia.com.br, vai lá que esse evento vai ser sensacional. João. Obrigado. Muito obrigado, cara. Sensacional. Que a gente possa fazer muito mais coisas juntos e aprender muito aqui hoje. Vamos fazer muito mais coisas, vamos levar o Money Offer Deal para muitos lugares, porque o brasileiro que mora aqui fora, ele precisa ter esse conhecimento. Foi sensacional o evento, né, cara? Transformador para as pessoas que participaram. Então, tudo é sobre por quê. Por quê? Por que a gente está gravando esse podcast? Por que você está assistindo esse podcast? Né? Por que a gente está aqui fazendo o Money Offer Deal? Tem algo muito maior que a gente consegue entender. Eu tô tentando entender, mas estou fazendo. Enquanto isso, eu estou cumprindo a missão. É isso aí. Obrigado, irmão. Deus te abençoe e continue prosperando na sua vida. E lembrando que eu falo sempre, prosperidade é você ter o que você precisa para cumprir o seu propósito. Às vezes você já tem e não está fazendo nada pelo outro, né? E eu falo que Jesus passou por aqui e foi sobre pessoas, não foi sobre dinheiro. Então, pensa nisso. Obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse podcast com seus amigos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, João.